Negócios da pauta de volta. Hoje nós estamos falando sobre câmbio. Taxa de câmbio expressa a relação de troca entre duas moedas de países diferentes. Determinada por fatores econômicos e políticos, essa taxa varia e ainda obedece à famosa lei da oferta e da demanda. Sim, a taxa de câmbio é definida segundo o regime cambial de cada país e também de acordo com fatores externos e externos que podem enfraquecer uma moeda em relação a outra. Vamos voltar aqui a conversar com o nosso convidado, o João Marques e a Núbia. Eu vou fazer uma provocação agora, porque você deu uma série de explicações em relação ao porquê que a taxa subiu e tudo mais, mas existe, né, eu acabo até por questões profissionais lendo os jornais financeiros todo dia. Existe uma lenda aí, vou chamar de lenda, de que o Banco Central errou de mão quando despencou os juros, chegou a ficar negativo durante a pandemia, e isso que fez levar a taxa de câmbio a valores muito altos. Vocês concordam com essa afirmação? Olha, a taxa de câmbio ela já estava apresentando uma tendência de alta antes mesmo, né, dessa perspectiva do Banco Central atuar reduzindo a taxa de juros. Mas com certeza foi um incentivo a mais para que houvesse essa nova tendência de alta mais forte, né, para reforçar a desvalorização do real. Mas não foi o único fenômeno, né? Existem outras atividades, outras ações, outras medidas que foram realizadas que também penalizaram a relação do Brasil com o comércio internacional, com o mercado internacional, fora também aquilo que estava acontecendo ao redor do mundo, com mudanças de taxas de juros lá fora, né? Indo um pouco até às vezes na contramão do que a gente estava fazendo. Então, o que acontece? Quando os Estados Unidos decidem subir taxa de juros, como está fazendo agora, se a gente não acompanha ou se a gente vai na contramão, a gente afugenta um pouco os investidores. Então, à medida em que um vai reduzindo e o outro vai aumentando, né, os investidores vão migrando para onde o capital é melhor remunerado. Um fator também que nós sempre pontuamos quando falamos, comparando hoje com há 3 anos, é a pandemia. Então, não tem como falarmos de qualquer assunto, principalmente relacionado ao mercado financeiro, economia e vice-versa, sem citarmos o divisor de águas, que foi aquele momento, né? Aquele momento em que havia uma insegurança muito grande e em algumas situações não se tinha muitas opções, por realmente ser uma questão tendenciosa, como o João colocou. E um fator também, que hoje a gente avalia o cenário, veio a pandemia, estava tudo já caminhando, né, para, vamos dizer assim, para uma estabilidade, né, mesmo que aparente, né, mas estava caminhando. E aí veio a guerra da Ucrânia, que é um fator que também chega a influenciar bastante. E o pingo do i, né, como a gente coloca, é a questão de ser um ano político. Então, é algo também que influencia. Isso é outra lenda, vamos falar aqui de lendas, né? De que após as eleições, a tendência da taxa de câmbio a cair próximo aos R$4. Vocês concordam com isso? Sim, a gente não tem como prever, porque o grande receio do investidor não é necessariamente por ser politicamente A ou B, mas é a imprevisibilidade mesmo do que está por vir. Então, pode ser que ocorra e que diminua, mas pode ser também que seja um efeito contrário, porque tem muitos fatores externos aí que também estão envolvidos. Então, a gente fala assim, hoje o cenário é um, mas daqui a 2 meses, 3 meses é outro. Então, é uma imprevisibilidade que assusta. Mas nós, como bons brasileiros, né, e bem otimistas como somos, então a gente acredita que a tendência que tem para melhorar. Se for bom haver essa redução, ótimo, vamos ver o que a gente consegue aproveitar. Se for o contrário, vamos ver o que a gente também consegue aproveitar do cenário. Gente, eu lendo e vendo também algumas coisas na internet que chamam a atenção, a gente fica bastante chocado com algumas dessas cenas. Sim. Uma cena recente que eu vi foi uma pessoa aqui no país da nossa América Latina mesmo, com uma moeda completamente mais desvalorizada, no nível que a pessoa estava fazendo artesanato com o papel moeda daquele país, porque o artesanato podia valer alguma coisa. Não aquele papel mais. O papel era mais caro do que a moeda em si. Sim. Assim, então, como entender que aqui pertinho do Brasil tem países passando por uma situação tão complicada no que diz respeito à moeda? E como que o Brasil deve caminhar na avaliação de vocês para fugir de algo, pelo menos perto disso, semelhante a isso? Bom,
ter uma moeda desvalorizada não é só um fenômeno, por exemplo, de países subdesenvolvidos, né, como os nossos vizinhos e nós mesmos. Às vezes é uma estratégia de desenvolvimento da indústria, certo? Como é o caso do Japão, que trabalhou muito isso. Os países asiáticos trabalharam muito isso para poder desenvolver a indústria interna e poder ter a sua moeda valendo bem no mercado interno e não no mercado externo. Então eles trabalham de forma diferente. É uma estratégia econômica de alguns países. Não é o caso do que acontece, né, na América Latina, infelizmente, porque a gente não tem um mercado forte, dinâmico o suficiente para se suprir, para atender todas as necessidades, né, da nossa economia. Então, uma estratégia, por exemplo, para não chegar num patamar desse, com certeza tem que ser de desenvolvimento do Brasil, uma estratégia de desenvolvimento econômico, né, de deixar a economia forte o suficiente para não ficar à mercê dos fenômenos exógenos, né, do mercado internacional, mas também conseguir se segurar, se estruturar, ter bases mais sólidas da sua economia, né? O que não acontece muito também no Brasil. A gente é muito suscetível às oscilações da conjuntura, né? Como foi citado até agora, né, a questão do petróleo, e todo mundo sabe que basicamente desestabilizou a economia brasileira. Então, quando você tem bases mais sólidas, você consegue ficar muito menos suscetível a essas variações. E aí importa muito menos se a tua moeda está desvalorizada em relação ao dólar, porque o que importa mais acaba sendo o local. Entendi. E um aspecto que é essencial para que o nosso país não chegue, né, nem próximo do que vem ocorrendo em outros países da América Latina, é trabalharmos um plano de governo que ele consiga economicamente atender. Não dentro de uma conjuntura particular, mas algo relacionado ao país como um todo. Então, essa harmonia que precisa existir, a forma de como conduzir economicamente em parceria direta com o Banco Central, a gente consegue sim trabalhar de uma maneira, o país consegue trabalhar de uma maneira que cada vez fique mais distante essa aproximação. Porque muitas vezes você associa e, claro, a gente tem medo, como algumas pessoas falam, será que o Brasil pode chegar igual ao país A, B ou C? E eu sempre digo, olha, por mais pessimista que algumas pessoas sejam em relação ao nosso país, eu acredito que ainda está muito longe disso acontecer. Mas isso, claro, precisa sempre ser trabalhado previamente, com ações direcionadas, com estratégias corretas, que venha ali beneficiar a população, não somente ali uma questão do investidor direto, mas sim aquilo que venha fazer bem. Que seja sustentável. Que seja sustentável, exatamente. Senão, nem vamos imaginar um outro cenário. É verdade. Eu acho que a gente pode passar para o próximo bloco agora, né? Vamos fazer aqui mais uma pausa rápida e na volta a gente vai falar agora sim com quem se planejou para fazer uma viagem, quem sabe, e a melhor maneira de fazer agora isso, ela vai contar né? pra gente qual a viagem forma mais vai. segura. Vamos a mais um intervalo bem rapidinho. Nós voltamos em instantes com mais negócios na pauta.